Olá, meus amigos, estamos de volta com a leitura do livro Inteligência Emocional, de Daniel Goleman. E aí a gente tá nessa parte na qual ele fala sobre os impulsos para agir. Aí ele fala sobre a ira, sobre o medo, sobre o amor e vários outros, tá bom? Então, a gente vai começar a nossa leitura hoje. Timo. Impulsos para agir. Num certo dia, de começo da primavera, seguia eu por uma estrada que atravessava um desfiladeiro de montanha, no Colorado, quando uma súbita queda de neve me ocultou o carro que ia alguns metros à minha frente. Por mais que me esforçasse, não conseguia ver, fosse o que fosse. Bom, o turbilhão de neve era agora uma cortina de ofuscante brancura. Pisei no freio. Ele fala travão aqui, que em Portugal é travão, freio é travão. Pisei no freio, sentindo a ansiedade invadir-me o corpo e o coração bater-me loucamente no peito. A ansiedade transformou-se em medo. Encostei à berma da estrada para esperar que o nevão passasse. Meia hora mais tarde, a neve parou de cair, a visibilidade voltou e eu prossegui o meu caminho para ser detido uma centena de metros mais tarde, onde a equipe de uma ambulância, eles falam aqui equipa, né? No Portugal é equipa. A equipa de uma ambulância estava a socorrer o passageiro de um carro que fora embater na traseira de outro mais lento. A colisão bloqueara a estrada. Se tivesse continuado a conduzir pelo meio da neve, o mais provável teria sido envolver-me também no acidente. A cautela que o medo me impôs naquele dia pode ter me salvo a vida. Como um coelho petrificado de terror ao ouvir uma raposa que passa sem o ver. Ou um protomamífero escondendo-se de um dinossauro predador, fui dominado por um estado interior que me obrigou a parar, prestar atenção e a cautelar-me contra um perigo iminente. Todas as emoções são essencialmente impulsos para agir, planos de instância para enfrentar a vida que a evolução instilou em nós. A própria raiz da palavra emoção é motere, o verbo latino mover, mais o prefixo e, para mover para, sugerindo que a tendência para agir está implícita em todas as emoções. O facto de que as emoções conduzem à ação torna-se perfeitamente óbvio quando observamos animais ou crianças. É só entre os adultos civilizados que tantas vezes encontramos essa grande anomalia no reino animal. Emoções, impulsos básicos para agir, divorciadas da óbvia reação. No nosso repertório emocional, cada emoção desempenha um papel único, como é revelado nas respectivas assinaturas biológicas específicas. Com os novos métodos de que dispomos para espreitar para o interior do corpo e do cérebro, os investigadores estão a descobrir mais pormenores fisiológicos de como cada emoção prepara o corpo para um tipo de resposta muito diferente. E aí ele mostra num apêndice do livro os pormenores sobre emoções básicas. Eu vou compartilhar esse apêndice no final, tá bom, gente? Bem, aí ele começa a falar sobre as emoções, né? Com a ira, né? Ira, que é o ódio, né? O sangue flui para as mãos, tornando mais fácil pegar uma arma ou bater no inimigo. O ritmo cardíaco aumenta e uma descarga de hormônios, em Portugal eles falam hormonas, uma descarga de hormonas como a adrenalina gera uma onda de energia suficientemente forte para permitir uma ação vigorosa.
Com o medo, o sangue corre para os grandes músculos esqueléticos, como os das pernas, facilitando a fuga e empalidecendo a face devido à perda de fluxo sanguíneo, o que também provoca a sensação de frio. Ao mesmo tempo, o corpo imobiliza-se, nem que seja por um brevíssimo instante. Talvez para ter tempo de decidir se esconder-se não será a melhor reação. Circuitos dos centros emocionais desencadeiam fluxo de hormonas ou hormônios, que colocam o corpo em estado de alerta geral, mantendo tenso e preparando para a ação. E a atenção fixa-se na ameaça presente para melhor aliviar que resposta dar-lhe. Entre principais modificações biológicas provocadas pelo bem-estar, conta-se uma atividade acrescida de um centro do cérebro que inibe os sentimentos negativos e favorece um aumento da energia disponível, bem como um acalmar daqueles que geram pensamentos de preocupação. Não há, porém, qualquer alteração fisiológica, a não ser uma calma que faz o corpo recuperar mais rapidamente a excitação biológica provocada pelas emoções perturbadoras. Esta configuração oferece ao corpo uma tranquilidade geral, bem como uma disponibilidade e um entusiasmo para desempenhar tarefas e perseguir uma grande variedade de objetivos. O amor, os sentimentos de ternura e a satisfação sexual provocam uma excitação parasimpática. O oposto fisiológico da mobilização, luta ou fuga, é o oposto, compartilhada pelo medo e pela ira. O padrão parasimpático, chamado resposta de relaxamento, é um conjunto de reações ao nível de todo o corpo que geram um estado geral de calma e contentamento, facilitando a cooperação. O arquear das sobrancelhas, provocado pela surpresa, permite o alargamento do campo visual e a entrada de mais luz na retina. Isto oferece mais informação sobre o acontecimento inesperado, tornando mais fácil perceber exatamente o que se está a passar e elaborar o melhor plano de ação. Em qualquer parte do mundo, a expressão de repulsa é igual e emite uma mensagem idêntica. Algo nos ofende, o paladar ou o olfato, ou mesmo metaforicamente. A expressão facial da repulsa, o lábio superior repuxado para os lados e o nariz levemente franzido, sugere uma tentativa primordial, conforme Darwin observou, de tapar as narinas contra um odor ofensivo ou cuspir um alimento venenoso. Uma das principais funções da tristeza é ajudar-nos a adaptar-nos a uma perda significativa, como a morte de alguém querido ou um grande desapontamento. A tristeza acarreta uma quebra da energia e do entusiasmo, pelas atividades da vida, sobretudo diversões e prazeres. E à medida que se acentua e se aproxima da depressão, abranda o metabolismo do corpo. Este recuo introspectivo cria a oportunidade para chorar uma perda ou uma esperança frustrada, avaliar as suas consequências para a vida da pessoa e, quando a energia regressa, planear novos começos. Esta perda de energia contribuía, talvez, para manter os entristecidos e vulneráveis seres humanos primitivos nas proximidades dos lugares onde viviam e onde estavam mais seguros. Bom, as tendências biológicas para agir são moldadas tanto pela nossa experiência de vida como pela nossa cultura. Por exemplo, em todo o mundo, a perda de um ente querido provoca tristeza e desgosto, mas a maneira como demonstramos esse desgosto, como as nossas emoções são postas a nu ou reveladas para os momentos de privacidade, é modelada pela cultura, tal como é a definição de quais as pessoas que, na nossa vida, cabem na categoria de entes queridos merecedores de serem chorados.
O longo período de evolução, durante o qual estas respostas emocionais foram forjadas, conheceu de certo uma realidade muito mais dura do que aquela que a maior parte dos seres humanos teve de suportar como espécie, desde que se conhecem registros históricos, ou registros, né? Portugal fala registros históricos. Era um tempo em que poucas crianças sobreviviam à infância e poucos adultos ultrapassavam os 30 anos, em que os predadores podiam atacar a qualquer momento, em que os caprichos das secas e das inundações significavam a diferença entre morrer de fome e sobreviver. Com o advento da agricultura, porém, e mesmo das sociedades humanas mais rudimentares, as possibilidades de sobrevivência começaram a aumentar espetacularmente. Ao longo dos 10.000 anos em que estes progressos se foram afirmando em todo o mundo, as ferozes pressões a que a população humana estava submetida foram se aliviando gradualmente. Eram essas mesmas pressões que tornavam as nossas respostas emocionais tão válidas em termos de sobrevivência. À medida que se iam atenuando, o mesmo acontecia à utilidade e adequação de parte do nosso repertório emocional. Enquanto no remoto passado, uma capacidade... Peraí. Só um instantinho. Enquanto no remoto passado, uma capacidade para a ira instantânea podia significar uma vantagem crucial, a facilidade com que hoje crianças de 13 anos têm acesso a armas automáticas transformou-a numa reação tantas vezes trágica. Bom, gente, ficamos por aqui por hoje. No próximo vídeo a gente vai falar sobre as nossas duas mentes. Espero que vocês estejam gostando dessa leitura tanto quanto eu. Um grande beijo a todos. Deus abençoe. Até a próxima. Tchau, tchau.